Primeiro vídeo de 2021, espero que todos vocês tenham um ótimo ano novo. Deepcool Gammax 400 é um dos coolers mais interessantes do mercado. Eu fiz o review dele em 2016 e lá já disse que era um excelente cooler pelo que cobrava. Trouxe um review atualizado no ano passado com CPUs mais modernos. E agora eu trago uma nova revisão dele, o Gammax 400 V2, que promete trazer melhorias tanto no design quanto nos seus recursos em relação ao Gammax 400 V1, agora chamado V1, não é? Bom, basicamente aqui nós temos um cooler que você acha hoje na casa dos 115 a 120 reais, é um ótimo substituto para quem vai trocar o cooler box da Intel, o cooler box da AMD, e percebe ali que está atingindo altas temperaturas ou fazendo muito barulho, né? Mesmo para aqueles CPUs que você compra e não vem cooler, como um Ryzen 9 ou um Core i7, por exemplo. Então nesse vídeo eu vou trazer um comparativo direto entre os dois, para a gente ver o que mudou tanto na parte estética quanto na performance, e também em relação a vários outros coolers, comparando Ryzen 5 3600, 10400F e Core i9 10900K em jogos e em renderização. Se você ficou interessado, vem comigo até o final. Então tem aqui ambos os coolers, Gammax 400 e 400 V2, agora eu vou chamar esse aqui de V1, né? Ambos os coolers têm as fãs nas duas cores, vermelho e azul. As minhas duas aqui são vermelhas, você pode optar por comprar azul. Lembrando que você não consegue trocar a cor, tá? A gente vê que teve uma mudança aqui na parte estética. Aqui a gente tem um cooler com algumas características, aqui a parte frontal do cooler, com esse rótulo Performance. Esse aqui é um cooler que recebeu um incremento de TDP graças às melhorias, por exemplo, nos heat pipes, como aponta a própria Deepcool. Aqui havia o suporte de 130 watts, aqui é o suporte de 180 watts, então isso proporciona melhores temperaturas. A gente vai ver na parte prática depois. A caixa continua, no entanto, com as mesmas dimensões. Aqui na parte lateral a gente tem informações em vários idiomas, e na parte de trás, aqui nós temos o manual, e na V2 nós temos um resumo dos heat pipes, do dissipador, do heatsink e da fan. E eu vou mostrar para vocês isso em mais detalhes ao longo do vídeo. Aqui a gente vê que esse cooler é classificado na categoria Performance agora, junto com coolers como o GT, GTE. Inclusive a gente pode ver quais coolers têm RGB, quais coolers têm suporte a 5 volts, enfim. E aqui nós temos o cooler então de 180 watts, que é superior em relação às versões 400S e GTS de 150 watts, ok? Bom, basicamente é isso. Eu vou fazer aqui o rápido unboxing. Eu vou deixar o V1 aqui no canto, depois a gente vai comparar ao longo do vídeo, tá? Então, a gente vê que muito simples, ó. Uma coisa que é legal desses coolers é que ele já vem basicamente montado, né? Você só precisa colocar a presilha certa para o seu processador. Então, obviamente aqui eu sugiro que você tire a fan para poder fazer a instalação, fica mais fácil. E nós temos aqui todos os suportes, e logo de cara eu já vi que os suportes mudaram e eu fico muito feliz com isso, porque esse era o ponto negativo do V1. E o manual de instruções a gente vai olhar em mais detalhes nesse momento agora. Então nós temos aqui o Gammax 400 V1 e o Gammax 400 V2, que tem dimensões similares, conforme a gente pode observar aqui, embora parece que o V2 é um pouquinho mais alto, é um detalhezinho a mais. Nas especificações a gente vê algumas diferenças nos dissipadores, mas no geral eles são parecidos quando a gente olha na parte de cima. Ainda são 4 heat pipes de 6 mm de cobre que fazem o contato direto com o processador. Os heat pipes na versão V2 melhoraram, segundo o que aponta a Deepcool. A gente tem que remover esse aviso aqui, não instale o cooler com isso daqui. Então você tem um contato no CPU parte em cobre, parte em alumínio, e há essa transferência para todo o bloco. Uma coisa que eu percebi aqui, e o que ajuda a explicar esse aumento no TDP, é que há mais alumínio, as aletas são maiores no V2. Observe aqui na parte de trás, ó. Enquanto o V1 vem aqui, depois ele reduz o tamanho para chegar aqui nos heat pipes, o V2 ele tem uma quantidade maior, então ele vai de uma forma completa até aqui na parte de baixo. Então as aletas se estendem mais, e isso é um dos motivos que explicam esse aumento de TDP, ok? Bom, então aqui na parte da frente a gente vê as duas fãs e a gente percebe também essa diferença. No V1 é uma fã fumê, tem a iluminação aqui na parte de dentro também, são 9 pás, semi-transparente. Aqui a gente tem
uma fan também com uma pá semi-transparente, porém na cor branca, a iluminação também vem por baixo, porém ela tem algumas ranhuras, isso aqui favorece o fluxo de ar em cima do dissipador. É interessante notar que na especificação essa fan tem um CFM maior, eles não informam a pressão, que é o fator decisivo aqui para forçar o ar a passar por dentro das aletas. Aqui é informada a pressão e o CFM, no caso, é um pouco menor. E é bacana ressaltar isso porque aqui a gente tem uma fan mais silenciosa, de cerca de 27 decibéis, enquanto que aqui é uma fan de 30 decibéis. Então esse cooler, no papel, é melhor em todos os aspectos. Ele é mais eficiente, tem um TDP maior e uma fan também mais eficiente, mais silenciosa. Nos testes a gente vai ver isso na parte prática. A gente vê que aqui a gente tem aquela mesma presilha, né? Tem duas formas de você encaixar, dá para você encaixar usando a parte de baixo ou a parte de cima. Aqui você só puxa, essa presilha sai. É uma forma fácil de fazer o encaixe, mas esse tipo de suporte pode ser que machuque as aletas quando você faz aqui, ó. Dependendo da força que você faz, do jeito que você aplica, acaba ficando um pouquinho machucado, as aletas ficam um pouquinho tortas, como você pode ver aqui no próprio V1 que eu já usei, ó. Ele acaba em algum momento entortando, mas dá para você ir ajeitando com a própria mão, tá? O bacana do Air Cooler em relação ao Water Cooler, além de ser muito mais barato, né, você paga R$115 um cooler desse, é que você pode usar ele por um tempo indeterminado, porque se queimar a fan, você troca a fan por uma equivalente, usa as mesmas presilhas e já era. Enquanto que um Water Cooler você pode ter problemas com a bomba e aí você tem que substituir, enfim. Bom, uma coisa que eu achei muito legal, pessoal, e essa era a minha crítica no Gamox 400 V1, que eu até entendia porque era um cooler barato, enfim, esse aqui é o suporte do V1 para AMD e esse suporte do V1 para Intel. Esse suporte do V1 usa aquelas presilhas que vocês já conhecem, né? Essas presilhas elas estragam ao longo do tempo. Essa parte aqui, ó, vai abrindo e você não consegue usar. Quem usa Cooler Box há muito tempo sabe como que isso aqui estraga. E a presilha da AMD faz uma pressão muito forte na placa-mãe, então é muito difícil você tirar o cooler sem ter que arrancar os próprios brackets da placa-mãe. Você tem que fazer muita força em cima do processador para poder tirar o cooler. E já o V2 melhorou também nesse aspecto, os caras trouxeram um novo kit de montagem, eu achei isso aqui muito legal. Eu vou fazer o teste com CPUs Intel e AMD, começando com o Ryzen, e essa é a forma que a gente vai fazer a instalação. Observe que o suporte para AMD tem que ficar virado assim, ó, por cima do cooler, da forma como vocês estão vendo aqui. Da mesma forma, o suporte de plástico você vai posicionar tanto para Intel quanto para AMD, na AMD dessa forma aqui, ó. Você fica vendo a inscrição AMD e o parafuso entra dentro da estrutura. Então se você não fizer assim, o parafuso vai ficar curto demais aqui na parte de cima. Na placa da AMD você tem esse bracket que você tem que tirar, então os parafusos, 4 parafusos, tira a placa base de metal que fica embaixo e passa essa placa de plástico que a gente viu aqui. As arruelas de borracha, para evitar o contato direto do metal com a placa-mãe, embora essa normalmente seja uma área que tenha um isolamento, né, mas isso aqui é um extra, e a gente passa as arruelas de metal para deixar o suporte bem firme e ser a plataforma para a gente poder encaixar o cooler posterior. Terminou, passa a pasta térmica, a Deepcool já manda um pouquinho, eu vou usar uma outra depois, que é a GL GC Extreme, que é a pasta padrão dos meus testes. E você pode vir aqui fazer a parafusação inicial com sua própria mão. E é por isso que eu falei para vocês que é interessante que você remova a fan, porque senão fica apertado para você mexer, né? Então vem aqui, ó, sem ferramentas mesmo, faz a fixação inicial, depois você vem com as ferramentas, uma Phillips e aperta. Observe que essa aqui é uma placa de 2 slots de memória. Quando você coloca a fan, ó, a gente não tem esse conflito. Essa aqui é uma memória de perfil alto da Geio. Mesmo se eu preencher os 4 slots, vai ficar encostado, mas não vai obstruir. Bom pessoal, passaram então toda a parte de unboxing, instalação, agora vamos para os testes. Eu vou mostrar para vocês aqui o teste do Ryzen 5 3600 em estoque nesse primeiro momento. Na bancada aberta, temperatura ambiente 32 graus, mais ou menos 2 graus, e todos os detalhes estão ali descritos. A gente vê que
Quando a gente olha o Cooler Box, o Wraith Stealth, ele realmente não dá conta do 3600, então num teste pesado ele pega ali 88 graus, e qualquer cooler que você coloca, mesmo o H41R, que é bem simples, melhora bem a temperatura. O Gammax 400 V2 marcou ali a temperatura em 71 graus, que é uma boa temperatura, reduzindo 2 graus em relação ao V1 e ficando apenas 1 grau a menos no teste do Assassin's Creed Odyssey. Então teve uma melhoria, mas é um cenário onde não tem muito o que fazer. A diferença já é apertada entre os water coolers. Você observa que um Aorus Liquid 280 está ali apenas 2 graus a menos que o Gammax 400 V2, porque não é um CPU extremamente exigente para water coolers tão robustos. Então não tem tanta diferença, mas mesmo assim o V2 apresentou uma melhora. Quando a gente parte aqui para o 10400F, a gente vê basicamente essa diferença de 2 graus também, onde o V1 estava em 63 graus e o V2 em 61 graus. E o teste do Assassin's Creed Odyssey bem baixo, a gente observa que o 10400F é um CPU mais frio em relação ao 3600. Quando a gente coloca o Cooler Box, ele vai lá para 81 graus no teste de estresse, enfim. Quando a gente parte para o Core i9, que é o CPU um dos mais exigentes, que chega a pegar mais de 200 watts, está extrapolando o limite de TDP do cooler. Então mesmo com essa melhoria nos heat pipes, tendo mais alumínio no dissipador, o cooler não aguentou o Core i9 no Blender. Então eu coloquei ali 99 graus porque é a temperatura que eu desliguei a máquina, porque a partir de 100 graus ele vai desligar de uma forma forçada. Então, na realidade, se o CPU conseguisse trabalhar acima disso, ele estaria ali tranquilamente nos seus 110, 115 graus, tá? E a gente vê que um cooler mais robusto, como o MA620P, que é Dual Tower, duas fãs, enfim, consegue uma temperatura menor, mas ainda assim muito quente. Só os water coolers conseguem temperaturas mais decentes, mais razoáveis. Por exemplo, aqui a gente pega um Levante 240, que tem um suporte de TDP acima dos 200 watts, se não me engano 250 watts, e está ali pegando os seus 80 graus. E aqui nós temos o resumo dos testes, então, aonde com Ryzen 5 3600, Assassin's Creed Odyssey 57 graus, no Blender 71 graus, o Core i5, Assassin's Creed Odyssey 48, no Blender 61, Core i9 99 graus, né, estourou lá em cima, e apenas jogando nós temos a diferença ali, nós temos a temperatura em 65 graus. Então, chegando ao final de mais um breve vídeo, vem aquelas perguntas: Lucas, eu que tenho o Gammax V1, que foi vendido por muitos anos no mercado, agora foi descontinuado, você não acha para vender nas lojas mais, só o V2, vale a pena trocar pelo V2? Na minha opinião, não. Apesar do V2 ser melhor em praticamente todos os aspectos, a diferença prática entre os dois não é tão grande, então você já está muito bem servido quem tem um V1, tá? O V2, para quem vai comprar agora, com certeza vale muito mais a pena, porque vocês viram que além dele ter melhor desempenho, ele é mais silencioso. A fan conseguiu fazer menos ruído para proporcionar uma pressão a nível do V1, um desempenho até mesmo melhor. E o fato de eles terem mudado as presilhas foi um ponto muito interessante, porque era basicamente a minha única crítica do V1. A presilha da Intel era frágil, conforme o tempo ela vai abrindo, a presilha da AMD era difícil de você tirar, tinha que fazer muita força. E agora aqui você tem um cooler com uma fixação muito mais robusta. Fora o fato da fan agora você ter uma iluminação mais forte em relação ao V1, que tinha apenas LEDs assim, que ficava um efeito, mas essa fan fica bem mais brilhosa, ok? Eu recomendo fortemente o Gammax 400 V2, assim como eu recomendava o V1, agora tendo um cooler mais robusto, com uma iluminação mais forte, com presilhas mais interessantes e mantendo o mesmo preço, é uma coisa realmente interessante. R$115 foi o preço que eu paguei no Terabyte Shop. O preço vai oscilando conforme o momento do mercado, obviamente, né? A minha sugestão para você que queira fazer um upgrade em relação ao cooler do 10400F, do 3600, que em certas situações pode ficar muito quente, mas de repente você tem um Core i3, um Ryzen 3, dá para você manter o Cooler Box, porque não são CPUs que exigem tanto assim. A partir de um Core i5, de um Ryzen 5, se você vê necessidade, é uma substituição não tão cara em território nacional com garantia. Agora, quando a gente fala de Core i9, Core i7, 10700K, 9900K, meu, esqueça esses coolers. São coolers para CPUs básicos e intermediários. CPUs muito robustos, recomendo que você coloque water coolers, como mostrados aqui, ou caso você goste do air cooler, pega aqueles air coolers gigantes, mas
particularmente eu preferiria optar pelo water cooler nesse caso. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência, confira na descrição os patrocinadores, eu vou deixar o link aqui embaixo caso você queira comprar o Gamax V2. Um abraço, valeu, tchau, tchau.